Urgente. Moraes autoriza Bolsonaro no podcast. O que ele vai revelar? A decisão que pode mudar o jogo. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a participar de podcast nesta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, tomou uma decisão que pegou muitos de surpresa. Autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a conceder entrevista ao podcast Café com Ferri. A decisão chega após quase 2 meses de prisão domiciliar do ex-presidente, imposta pelo próprio Moraes em circunstâncias controversas. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto, agora tem a oportunidade de quebrar o silêncio forçado que lhe foi imposto. O podcast é comandado por Rafael Ferri, investidor e ex-integrante da plataforma Traders Club, focada no mercado financeiro, o que garante uma audiência significativa e engajada com temas políticos e econômicos. A ironia da situação. O que torna essa autorização particularmente intrigante é o contraste com as severas restrições impostas anteriormente. Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro e estabeleceu que o ex-presidente está proibido de receber visitas, exceto dos advogados, e está proibido de usar celulares, inclusive de terceiros. A medida foi determinada após o descumprimento da medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais de terceiros. Durante os atos de apoio realizados em todo o país, o senador Flávio Bolsonaro, PL-RJ, publicou um vídeo em suas redes sociais com a manifestação do ex-presidente. O ministro considerou que Flávio Bolsonaro colocou brevemente o pai no Viva Voz para falar com o público no Rio e divulgou um vídeo mostrando Bolsonaro em casa enviando uma mensagem aos apoiadores. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos. As condições para a entrevista. A autorização vem com condições específicas. O pedido do podcast garantiu que o bate-papo não seria transmitido ao vivo e respeitaria eventuais sigilos e decisões judiciais. Isso significa que haverá controle editorial sobre o conteúdo, o que levanta questões sobre o quanto Bolsonaro poderá realmente falar livremente. A autorização, porém, não garante a realização do encontro. Cabe ao ex-presidente decidir se quer ou não dar entrevista. Alexandre de Moraes encaminhou uma intimação aos advogados de Bolsonaro para que se manifestem, dentro de um prazo de 5 dias, sobre o interesse na participação. O contexto da prisão domiciliar. Para entender a magnitude dessa decisão, é preciso relembrar as circunstâncias que levaram Bolsonaro à prisão domiciliar. A sobretaxa foi anunciada após o filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, PLSP, articular junto a aliados estadunidenses uma resposta ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Vivendo nos Estados Unidos desde março de 2025, ele já admitiu estar em uma cruzada pela anistia do pai. Além disso, Trump sancionou o ministro com base na Lei Magnitsky. Jair Bolsonaro foi preso no âmbito do processo relativo à suposta tentativa de golpe de Estado, antes da sentença da primeira turma do STF. O colegiado condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. A estratégia por trás da autorização. A decisão de Moraes de autorizar a entrevista levanta questionamentos sobre suas motivações. Alguns analistas sugerem que pode ser uma tentativa de demonstrar imparcialidade diante das críticas de perseguição política. Outros veem como uma armadilha, considerando que qualquer declaração de Bolsonaro poderá ser usada contra ele em processos futuros. Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser solicitaram a Alexandre de Moraes permissão para manter contato telefônico com Bolsonaro. A defesa também protocolou um pedido para revogar a detenção domiciliar do ex-presidente. O papel de Rafael Ferri e o podcast. O podcast é comandado por Rafael Ferri, um ex-integrante da plataforma Traders Club, voltada ao mercado financeiro. A escolha deste podcast específico não é coincidência. Ferri tem uma audiência substancial no meio empresarial e entre investidores,
um público tradicionalmente alinhado com as políticas econômicas defendidas por Bolsonaro durante seu governo. Ferri disse na semana passada considerar ter chegado o momento de o capitão reformado conceder uma entrevista, demonstrando seu interesse em ser o primeiro a entrevistar o ex-presidente desde sua prisão domiciliar. As restrições que permanecem. Apesar da autorização para a entrevista, Bolsonaro continua sob severas restrições. Entre elas, proibição de uso de redes sociais direta ou indiretamente, recolhimento domiciliar noturno com tornozeleira eletrônica, proibição de contato com diplomatas, réus ou investigados dos inquéritos relacionados. Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal, STF, e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro, afirmou Moraes ao decretar a prisão domiciliar. O precedente Aberto Moraes determinou que os advogados do ex-capitão se manifestassem sobre o interesse do seu cliente em conceder entrevista à revista Veja. A solicitação partiu da editora Abril, responsável pelo periódico. Antes, o ministro já havia solicitado uma posição da defesa em relação a pedido formulado pelo jornal Folha de São Paulo. Isso mostra que a decisão sobre o podcast abre um precedente importante. Outros veículos de comunicação já demonstraram interesse em entrevistar Bolsonaro, e a autorização para o podcast pode ser o primeiro passo para uma flexibilização gradual das restrições impostas. As implicações políticas. A autorização chega em um momento crucial. Com Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF e colocado em prisão domiciliar por ter descumprido medidas cautelares fixadas pelo tribunal em julho 6, qualquer aparição pública do ex-presidente tem o potencial de mobilizar sua base de apoiadores. A decisão de Moraes pode ser interpretada de várias formas. Por um lado, demonstra que o ministro não está completamente fechado ao diálogo e pode estar sensível às críticas de que estaria impedindo Bolsonaro de exercer seu direito de expressão. Por outro, mantém o controle sobre as condições em que essa expressão ocorrerá. O que esperar da entrevista? Se Bolsonaro aceitar participar do podcast, podemos esperar que ele aborde temas como 1. Sua versão sobre os eventos que levaram à sua condenação. Bolsonaro certamente tentará apresentar sua defesa diante da opinião pública, algo que tem sido impedido pelas restrições judiciais. 2. As condições da prisão domiciliar. O ex-presidente poderá detalhar como tem sido seu dia a dia sob as severas restrições impostas por Moraes. 3. Mensagens para sua base política. Mesmo com as limitações, Bolsonaro tentará enviar sinais para seus apoiadores, mantendo viva a chama do movimento político que lidera. 4. Críticas ao sistema judiciário. Dentro dos limites permitidos, é provável que faça observações sobre o que considera ser uma perseguição política, a reação da base conservadora. A notícia da possível entrevista já está gerando grande expectativa entre os apoiadores de Bolsonaro. Nas redes sociais, a hashtag #BolsonaroNoPodcast rapidamente ganhou tração, com milhares de pessoas expressando seu desejo de ouvir o ex-presidente após meses de silêncio forçado. Para muitos conservadores, essa é a primeira oportunidade real de ouvir Bolsonaro sem intermediários desde sua prisão domiciliar. A expectativa é que ele use esse espaço para reafirmar seus compromissos com a agenda conservadora e denunciar o que seus apoiadores veem como perseguição política. O timing estratégico. O momento dessa autorização não é aleatório. Com o cenário político nacional em constante ebulição e as eleições municipais se aproximando, permitir que Bolsonaro fale pode ser uma tentativa de Moraes de demonstrar que não está completamente alheio às pressões políticas e sociais. Por outro lado, também pode ser uma estratégia para dar corda a Bolsonaro, na expectativa de que ele cometa algum deslize que justifique medidas ainda mais severas. A justiça é cega, mas não é tola.
A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político ou econômico, advertiu Moraes em decisão anterior. As limitações da liberdade concedida. É importante notar que essa autorização está longe de representar uma liberdade plena de expressão. O pedido do podcast prevê que a entrevista não seja transmitida ao vivo e que respeite todas as medidas judiciais em vigor, incluindo restrições de acesso a determinados temas e informações sigilosas. Isso significa que a entrevista será gravada e editada antes de ir ao ar. Certos tópicos podem ser censurados ou cortados. Bolsonaro terá que medir cuidadosamente suas palavras. Qualquer violação das restrições pode resultar em consequências severas. O futuro das medidas restritivas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes a revogação da prisão domiciliar decretada em 4 de agosto. No documento enviado à Corte, a defesa solicita o fim das restrições. A autorização para o podcast pode ser vista como um pequeno passo nessa direção, mas está longe de representar uma vitória significativa para a defesa de Bolsonaro. As principais restrições permanecem em vigor e o ex-presidente continua impedido de participar ativamente da vida política nacional. A vigilância continua. Mesmo com a autorização para a entrevista, Moraes descarta recuar da decisão que impôs a prisão domiciliar do ex-presidente. A auxiliares, ele tem dito que, a despeito de qualquer crítica, não deve rever a medida. O entorno do relator afirma que há mais chances de a prisão domiciliar ser convertida em preventiva, caso haja novos descumprimentos, do que de o ministro voltar atrás e aliviar para Bolsonaro. Conclusão: um momento decisivo. A autorização de Moraes para que Bolsonaro participe do podcast Café com Ferri representa um momento crucial no embate entre o ex-presidente e o STF. Por um lado, oferece a Bolsonaro uma plataforma para se comunicar com seus apoiadores após meses de silêncio. Por outro, mantém rígidas restrições que limitam severamente o alcance e o conteúdo dessa comunicação. Para os conservadores brasileiros, essa é uma oportunidade única de ouvir seu líder político em um momento de grande adversidade. A forma como Bolsonaro usar esse espaço pode determinar os rumos futuros de seu movimento político e influenciar as decisões judiciais que ainda estão por vir. O que fica claro é que, mesmo concedendo essa autorização, Moraes mantém firme controle sobre a situação. A pergunta que permanece é: essa flexibilização representa o início de uma abertura gradual ou é apenas uma concessão calculada dentro de uma estratégia maior de controle? Apenas o tempo dirá se essa decisão marcará uma mudança de rumo nas relações entre Bolsonaro e o STF, ou se é apenas mais um capítulo em uma longa batalha judicial e política que está longe de terminar. O que é certo é que milhões de brasileiros estarão atentos a cada palavra proferida nessa entrevista, caso ela se concretize. A bola está agora no campo de Bolsonaro. Aceitará ele participar sob as condições impostas? E, se aceitar, conseguirá navegar pelas restrições de forma a passar sua mensagem sem incorrer em novas punições? Os próximos dias prometem ser decisivos nessa complexa partida de xadrez político-judicial que tem mantido o Brasil em suspense. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.